Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos dos 70 a mais. O nosso convidado de hoje é o professor Paulo Oliveira. Ele já tem cadeira cativa aqui conosco. É a segunda vez que ele vem conversar conosco aqui no 70 a mais. Mas antes de falar mais sobre ele, eu quero, como sempre, pedir a vocês que deem o seu like, se inscrevam no canal e aperte o sininho, porque só assim nós vamos crescer. E eu preciso de 1000 inscritos, estamos quase chegando lá. Não custa nada, não se paga nada, é só se inscrever. Eu gostaria de contar com vocês, estamos quase chegando aos 1000 inscritos. E quero ouvir também a palavra daqueles que nos ajudam, dos nossos parceiros comerciais. Somos movidos pela energia, nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. Há muito tempo convivemos com o caos, horas perdidas, calor, desconforto, paradas lotadas e até risco de vida. Tudo isso acabou. Chegou o Move 10, com rápido atendimento e segurança aos usuários. A Move 10 garante dignidade aos seus colaboradores com porcentagens mais atrativas e aplicativo fácil. Move 10, dignidade e segurança. Bom, o professor Paulo Oliveira é muito qualificado. Ele é professor da Universidade Estácio de Sá e é enfermeiro coordenador do Ambulatório de Saúde Mental da Policlínica Manuel Guilherme da Silveira Filho, no Rio de Janeiro. E vai conversar conosco sobre a solidão, síndrome do ninho vazio. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso. Salve, professor Paulo Oliveira. Que honra ter você aqui de novo conosco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Luiz, mais uma vez esse convite, né? Me sinto honrado de poder estar participando aqui com vocês, poder estar compartilhando esse conhecimento, né, com os seguidores desse canal, poder estar aqui com vocês compartilhando esse conhecimento, porque eu penso que é um canal bem importante para dar voz, né, ao pessoal da terceira idade, ao pessoal que tem uma porção de perguntas para fazer ainda, tem dúvidas, tem conhecimento para passar para a gente também, muito, muito saber. Eu fico muito honrado de poder estar participando aqui com você novamente e me coloco disponível para outros momentos também, se precisar. Pois é, o assunto que a gente vai conversar hoje é um assunto muito interessante e ele é muito recorrente, né? Seria a solidão. Solidão, síndrome do ninho vazio. Vamos dissecar o que é isso? O que é a síndrome do ninho vazio? O que vem a ser isso? Bom, Luiz, a síndrome do ninho vazio, o próprio nome já fala, né? São um conjunto de sentimentos que as pessoas experimentam, os pais ou quem executa essa função de pais, né? Como pode ser avós, madrinhas, padrinho, tios, né? Quem executa essa função, que é um conjunto de sentimentos como tristeza, ansiedade, solidão, né? Quando esse filho, né, essa pessoa que você cuidou a vida inteira, sai de casa, né, que atinge uma certa idade adulta e começa a andar com as próprias pernas. Então ele sai de casa para viver de forma independente de você, né? E aí a pessoa olha assim, né? Muitas vezes a casa é uma casa grande, né? Você tem uma casa com 3, 4, você tinha bastante filhos, os filhos começam a casar, ou então a sair de casa, né? E aí as pessoas começam a sentir essa solidão. Mesmo as pessoas que são casadas, que têm seu companheiro, sua companheira, né? Acabam se sentindo nessa disfunção, né? O que eu vou fazer agora, né? A mãe. Eu cuidava da roupa dos meus filhos, eu cuidava da comida, né, da casa, o pai também, né, eu dava os conselhos e tal. E agora não tem mais ninguém, você olha para o lado, olha para só tá os dois, né? Então, quando é viúvo, só tá um, né? Então a pessoa sente
esse conjunto de sentimentos que é normal, Luiz. É normal você sentir isso. O problema é quando isso perdura, né? Isso dura mais de 3 meses, né? E aí você começa a ter uma doença. Até então não é uma doença, né? Mas quando você ultrapassa, né, esse tempo, se transforma numa doença. Pois é, mas existe também um outro fato, que é essa a solidão com todo mundo dentro de casa, não existe isso? Ah, sim. Muitas vezes o idoso se sente sozinho porque ele não é consultado, porque ele não existe, as pessoas não dão a menor satisfação para ele e tal. Isso acontece, não é? Bom, Luiz, com relação a isso, né, das pessoas estarem em casa e se sentir sozinho, a gente tem que levar em consideração também muita questão da cultura, né? Se a gente for pensar na cultura oriental, dos povos originários também, são culturas que valorizam muito o saber, o conhecimento, né? A pessoa, quanto mais idade ela vai tendo, ela vai adquirindo mais saber, mais conhecimento, que é um conhecimento que vai ficando acumulado, né? Muitas vezes essas pessoas têm uma certa dificuldade, até no sentido do cérebro, né? Dos neurônios, de adquirir conhecimentos novos. Por isso que muita gente da comunidade tem uma dificuldade com a questão da tecnologia. Eu tenho também, né? Sou uma pessoa de 59 anos e tenho uma certa dificuldade. A minha filha de 14 e 16 anos, elas mexem em tudo e rapidinho elas descobrem as coisas. Eu não. E aí, essas pessoas, né, nessas culturas, são mais valorizadas como conselheiros, como pessoas que vão poder ajudar a decidir determinadas coisas na família, né, naquela comunidade. E no mundo capitalista, no mundo ocidental, você valoriza mais a produção, né, as pessoas serem capazes de produzir, as pessoas produtivas que estão aqui no mercado de trabalho, produzindo. E aí, o que acontece com as pessoas que têm uma maior experiência de vida, né? Muitas vezes são deixadas de lado, não são consultadas mais. Por isso que muitas vezes as pessoas estão dentro de uma casa com 5 pessoas, com filho, a nora e mais 3 netos, né? E as pessoas são meio que se sentem só, porque não são muito valorizadas. Isso é muito ruim, né? Mas assim, a síndrome do ninho vazio propriamente dito é uma síndrome, né? É uma condição, né, psicológica que já é descrita, né, na bibliografia, como essa questão dos filhos saírem de casa, né, pela primeira vez. Então, os pais ou as pessoas que exercem essa função de pais, né, acabam se sentindo só sem função. Ora, eu fazia tudo isso, né? Cuidava de tudo isso, e agora não precisam mais de mim. Então a pessoa se sente com vazio, uma sensação de vazio, de perda de identidade, né? A pessoa pode ter até sintomas físicos, como alterações no sono, no apetite, tanto para mais quanto para menos, né? Ou dorme demais, não consegue dormir, ou come demais, ou não consegue comer nada, né? E aí, se isso perdurar por mais de 3 meses, começa a ser um problema que tem que ser levado em consideração para consultar um especialista, né? Talvez um psiquiatra, uma psicóloga, um psicólogo, né? Para poder não se transformar numa depressão, numa síndrome de ansiedade, algo mais grave, né? É isso. Pois é, e essa falta de atenção da família também deixa, nos deixa muito tristes, né? Porque a gente precisa, a gente tem muito o que dizer, mas as Sim, pessoas, a maioria das pessoas não querem ouvir, não né? quero. Ó, a minha filha, né, de 16 anos, foi fazer o Enem no domingo passado. E a redação foi a seguinte, né? Como envelhecer no Brasil, né? E aí ela saiu do Enem quando eu fui buscar ela. Poxa, pai, que tema é esse? Que redação é essa? O que que eu vou querer saber de como envelhecer no Brasil, né? Aí eu falei, filha, como é importante. Eu estou com 59 anos, ano que vem eu faço 60 anos. Eu estou pensando nisso já, filha. Né? Como envelhecer no país como o Brasil, né? Uma cidade como o Rio de Janeiro.
Aí ela ficou olhando para mim assim, pai, eu falei assim, o que você botou? Ela foi falando que ela foi lembrando que ela já trabalhou em aula, né? Foi lembrando de alguns filmes, de algumas séries que ela assistiu, e foi até que ela fez uma redação razoável, né? E aí, assim, mas como o jovem, né, os adolescentes e os jovens não pensam nisso, porque para eles está muito longe, está muito distante, né? Eu fico pensando, outro dia eu estava com 20 anos, agora estou com 59, né? Então, Pois assim, é, o jovem, no meu entender, o jovem pensa que é de aço, que é sim, inoxidável, né? Que ele não vai mudar nunca. Aquele, aquela vontade, aquele ímpeto, né? Aquela disposição toda, e isso vai acabar. Vai vai, acabar. E eu acho melhor que acabe, porque o jovem se atira muito sem pensar na consequência. E sim. nós, a gente, é aquela história velha, né, de que o macaco velho não bota a mão na cumbuca, né, porque ele já sabe o que tem dentro. Os Então, jovens são mais incautos, né? São mais assim aventureiros. Mas eu fico pensando assim com relação à questão da solidão, né? É, conforme mais você vai avançando na sua faixa etária, né? A tendência é que você tenha perdas, né? Perdas não só com você mesmo, mas perdas de pessoas que conviviam com você. Perdas de amigos, irmãos, familiares que são mais velhos que você, né? Vão acabando, que vão tendo essa perda. E aí você vai se sentindo cada vez mais só, né? E aí, quando tá dentro de casa que as pessoas de casa não te valorizam também, essa solidão vem muito forte. Mas existe, assim, uma diferença grande entre solidão e solitude, né? Solidão é algo que é uma coisa involuntária, algo que acontece com você, né? Por exemplo, você está dentro de uma família e ninguém te valoriza, você se sente só. Ou então os filhos vão embora, você fica realmente só. E aí você se sente triste, você se sente ansioso, você tem perda do sono, tem apetite, você começa a se sentir desvalorizado, né? Sem motivação, desmotivado. Isso tudo é questão da solidão, é essa dor, né? Interior, essa dor de estar só. E a solitude, pelo contrário, é quando você escolhe, né? Tem pessoas que escolhem, não, eu quero ficar sozinho agora, mantenho contatos com meus amigos, tenho minha rede social quando eu saio. Vamos lá, vamos fazer um grupinho de discussão. Vamos para a discussão quando eu volto para casa, aí que bom. Tô sozinho na minha casa, que maravilha. Então a pessoa escolhe ficar sozinha, fica bem com isso, né? Um momento para ela refletir, se autoconhecer, né? É um momento que ela se sente feliz. Ai, que bom, tô aqui na minha casa sem ninguém para me perturbar. Então, assim, é uma solitude, a pessoa gosta de estar, né? É diferente da solidão. A solidão você não quer ficar sozinho, né? É diferente, tem essa diferença aí também. você tocou num assunto muito importante, que eu tô com 75 anos e tô vendo os velhos amigos irem embora. E eu tô ficando. Então eu já começo a pensar o que está acontecendo, né? Até amigos mais novos do que eu, que já se foram, né? Outros com mais ou menos a mesma idade, que também já estão indo, e outros mais velhos, até mais velhos, 2, 3, 5 anos no máximo, que já estão indo também. E isso dá uma ansiedade, né? Uma preocupação. Será que está chegando a minha vez? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? O que você acha? Eu acho que o grande assim pulo do gato, né, nessa história é você, conforme você vai envelhecendo, conforme você vai amadurecendo, você também amadurecer ideias como o que eu posso fazer para me sentir bem, né? O que eu gosto de fazer? Ah, sempre gostei de fotografia. Então eu vou fazer um curso de fotografia. E vou sair pela cidade que eu moro fotografando algumas coisas que eu gosto, né? Eu vou fazer a minha falecida avó, quando ela era idosa, ela estava com uns 80 anos já, ela gostava muito de fazer tricô, crochê, bordado, ela entrou num curso. Até as minhas tias perguntaram, mãe, mas você vai fazer o curso, você já sabe? Ela, não, filha, mas eu gosto. Eu estou aprendendo coisas novas. Então ela ia para o curso com uma vizinha amiga dela, mais ou menos da mesma idade, e umas duas idosas, né, lá para o curso.
Era sempre uma vez por semana, durante 2 horas à tarde. E aí, cada semana, uma levava um bolo, um café, não sei o quê. Elas se reuniam. Além de fazer o tricô, as coisas, elas conversavam, elas trocavam ideias, né? Elas organizavam passeios uma vez por mês no shopping. Então, assim, elas tinham essa vontade, essa motivação. Então, assim, quando você fica sem fazer nada, desmotivado, sentado numa cadeira dentro de casa o dia inteiro, esses sentimentos avançam, né, Luiz? Aí sentimentos de desistência, de tristeza, de solidão mesmo, é uma solidão profunda, né? A pessoa fica aí irritada, são os sintomas mais comuns, né? Da síndrome do ninho vazio. É solidão, tristeza profunda, irritabilidade, ansiedade, alteração do sono e apetite, sensação de perda de identidade. Ora, eu era mãe daquela família, eu cuidava de todo mundo, eu tinha um orgulho dos meus filhos gostarem de comer a minha comida. Hoje em dia, o meu filho come a comida da minha nora, né? Ai, que coisa, né? Poxa, tem essa coisa também, né? De falta de propósito, né? A pessoa se isola. Isso é muito ruim. Tem uma coisa que acontece muito, que a gente da área da saúde observa. Às vezes você trabalha numa emergência clínica e tem uma senhorinha que vai assim, pelo menos uma ou duas vezes na semana lá, dizendo que está passando mal. Aí os médicos fazem todos os exames, não tem nada. Mas ela está ali, aí você dá atenção para ela, conversa com ela, e quando ela está no hospital, você liga para a família, os filhos todos vêm. Aí vem filhos, vem sobrinhos, vem todo mundo. Ah, tá passando mal, o que está acontecendo? E aí ela vê esse movimento. Olha, eles ficam perto de mim quando eu estou passando mal. Eu vou passar mal mais vezes, né? Isso é inconsciente, né? E aí você orienta, eu já orientei famílias a isso. Gente, uma vez por semana, levem ela para passar um dia com vocês, para almoçar com vocês, né? Deem atenção para ela de uma forma saudável, não dessa forma da doença, né? E aí eles começaram a fazer isso, melhorou muito, ela deixou de ir para emergência, né? Ela ia para lá dessa busca, né, coitada? Pois é. Pois é, porque na realidade a vida em sociedade é muito bom, né? Principalmente entre elas, entre os idosos. Eu me lembro quando eu morava aí no Rio, que ali em Copacabana, no Posto 6, em frente ao hotel, tinha uma pracinha com um monte de mesa de dama. Mesinhas de dama. E a velharia toda de Copacabana ia para lá jogar dama. Mas a última coisa que eles faziam era jogar dama. Era um papo, era uma conversa, era um cigarro, às vezes um chimarrão, sabe, um suco e tal. E todo mundo ficava ali tomando sorvete, batendo papo. E era, na realidade, a última coisa que eles faziam mesmo era jogar dama. Eles queriam estar juntos, né? Aqui no Rio de Janeiro, nós temos ligados às clínicas da família, a gente chama de Academia Carioca, que tem uma professora de educação física, um professor de educação física, técnicos de enfermagem, profissionais que tem um espaço, né, na clínica da família, que tem aparelhos, né, de ginástica, e o pessoal da terceira idade faz essa ginástica todos os dias, né? Então é bem interessante, o pessoal se reúne, aí vem as senhoras e os senhores, tem mais mulher do que homem, porque as mulheres se cuidam mais, né? Tem isso também. Então as mulheres com a camiseta da Academia Carioca, aí elas conversam, aí verifica a pressão para ver como é que tá, fazem exercício, elas combinam passeios, aí uma vai fazer aniversário, eles combinam de ir para o shopping aqui da região para comemorar. Então isso tudo revitaliza, isso tudo dá uma vida nova, né? Você não precisa mais dos seus filhos para você ter atenção. Você mesmo cria sua própria rede de apoio, sua rede de amigos, né? E assim, não é para você deixar de ter contato com seus filhos, é importante. Mas assim, você telefona, não pode ficar sendo invasivo. Quando o filho sai de casa, ele quer criar o seu próprio forma de viver. Então é muito ruim você estar indo todo dia, a mãe está indo todo dia na casa do filho, né? Não é para ser assim, você liga para o filho para saber como é que tá, o filho liga para você, né? É importante ter esse contato, né? Mas não assim invasivo, né? Então assim, muitas vezes as pessoas confundem isso, né?
E aí acha, não, se ele não vem aqui todos os dias, se eu não vou todos os dias lá, a gente não tá mais unido, a gente não é mais mãe e filho, mais pai e filho, isso não existe. Né? Esses são pensamentos muito errados, né? Comportamentos Pois é, errados. mas, por exemplo, eu conheço famílias que têm 10 filhos, mas só 2 ou 3 é que se dedicam. Exatamente. E aí os outros não querem nem saber, é visita. Sabe, aquela história da visita de médico. Vai lá, aqui no norte, você sabe que eu moro aqui no Amapá. Sim, Então, sabe, o sujeito vai lá, leva um litro de açaí, leva uma farinha e tal, almoça com a velha e vai embora. é isso. Não cuida, só apresenta, né? Não cuidar é outra coisa, não é só você se apresentar. É É só verdade. cuidar mesmo, é ter uma relação. E essa relação não existe. Existe a presença, mas não existe o cuidar, não é? O que você acha? Sim, isso aí é bem comum. Muitas vezes a pessoa faz isso, os filhos vão porque se sentem culpados. Não é por uma questão de motivação de amor, né, de afeto. Ah, não, eu sou filho, eu tenho que ir, o que as pessoas vão dizer de mim? Aí vai de uma forma muito ruim, né? Vai lá rapidinho, né, leva um negocinho, então eu só tenho um pão doce, vamos comer, então tá menos de meia hora, tchau. Não é isso que a pessoa quer. A pessoa quer um contato, né? Quer um estar junto, quer um abraço, né? Essas coisas, né? Como é importante, a gente na pandemia sofreu muito isso, né? Muitas pessoas ficaram isoladas porque meu problema porque não podiam, né? Corriam risco de vida, risco de morrer, né? E aí, só que agora se voltou a essa questão de novo, né? Poxa, agora eu posso e eles não querem vir, né? É complicado, né? É difícil. Eu me lembro que na época da pandemia, quer dizer, eu sempre lidei com computador, né? Sempre trabalhei com isso. E, e na época da pandemia, o que salvou a minha vida foi o computador. De, Porque é a janela que você tinha para o mundo, né? Sem se contaminar de coisa nenhuma, mas você conseguia falar com as pessoas. A gente fazia lives, apresentava coisa, apresentava programa, botava programa no ar e tal. Então, você começa a se sentir mais útil, né? Porque você está dentro, tá no contexto, né? e a pandemia, uma das coisas, ainda bem que a pandemia aconteceu na era do celular, com vídeo, né? A gente fazia ligações de vídeo, né? Uma questão de você Exatamente. ver a pessoa. Não tinha o contato, né? O calor, mas tinha essa questão de você pelo menos estar vendo, estar conversando, né? Então, assim, era o que era possível, né, naquela época, e era muito importante ter, né? Isso, né? Uma coisa que aconteceu aqui no norte é que a gente fazia muita live. Por quê? Os grupos musicais, a gente arranjava um canto, botava o grupo para tocar e transmitia isso. Transmitia para as redes sociais. Então as pessoas, cada um fazia a sua festa particular dentro de casa, usando a live. A live é isso, né? Você poder estar dentro de casa e participar de um show, né? No TikTok. Exatamente, você assistiu um show ao vivo, né? E interagindo, né? Porque quando você tem a live, você consegue falar. Exatamente, pedir música, conversar e tal, as pessoas responderem para você em tempo real. Isso transmitia um pouco desse calor, né? E quebrava um pouco essa frieza da ausência, né? Eu penso que é importante, Luiz, a gente falar na questão da solidão. A solidão é um evento universal e é um evento bem democrático, né? Não é só o pessoal da terceira idade que pode se sentir a solidão. Tem gente jovem que tem solidão. Tem adolescentes que se sentem só, né? Que não consegue pertencer, não tem a sensação de pertencimento. A sensação de pertencimento, esse sentimento é muito importante em qualquer idade, né? Eu pertenço a um grupo, eu pertenço a uma Uma rede, uma sociedade. pertenço a um grupo de pessoas que pensam parecido comigo, que a gente conversa, a gente faz assim reuniões, né, grupos, festas, né? E é importante você estar nessa sensação de pertencimento. E muitas vezes você não tem isso, assim, é muito complicado. E a
solidão, quando ela é uma solidão que ela vai se agravando, vai ficando muito mais tempo, né, vai perdurando, você precisa buscar ajuda, porque é sofrimento. Toda vez que você sofre, né, emocionalmente, precisa de ajuda, né? Então, como é que você pode lidar com a questão da síndrome do ninho vazio, né? Primeira coisa, buscar apoio, buscar conversar com pessoas que você goste. Pode ser o seu cônjuge, pode ser um familiar, amigos, pode ser um grupo de pessoas que tem o mesmo problema que você. Aí você vai conversar, vai compartilhar suas angústias, suas questões, e aí você pode dar uma melhorada nisso, né? Você pode cuidar da sua saúde física, por exemplo, esse grupo que tem aqui no Rio de Janeiro, né? Que é a Academia Carioca. Como é legal ver aquelas pessoas lá fazendo exercício, conversando. Eles botam música, a professora coloca música. Geralmente são músicas dos anos 70, né? Música do Roberto Carlos, o pessoal gosta, né? E assim, fica bem dentro do estacionamento do local onde eu trabalho, né? Da Policlínica. E aí quando eu chego de manhã às 7 e pouquinho, que eu estaciono, tá lá, eles fazendo exercício, né? A professora já me chamou também. Vem também, a gente tem que chegar mais cedo, né? Mas assim, é legal você poder. Sabe porque a prática da atividade física ela ajuda a regular e aliviar essa ansiedade, essa depressão, essa tristeza. Ela mantém a sua mente focada. E quando você está fazendo exercício, você está com foco ali naquela atividade. Né? Além de fazer bem para o corpo todo. Né? E também você pode investir em si mesmo. Você pode reconsiderar, redescobrir hobbies, né? Coisas que você gostava de fazer mais novo e deixou de fazer, né? Como eu falei, o negócio de você gostar de tirar foto. Tem gente que faz pintura, começa a descobrir que gosta de pintar, né? E aí faz um curso de pintura, de desenho, de tricô, como a minha avó estava fazendo, né? De culinária, de costura, de qualquer coisa, de computador, né? Da questão da informática, que é algo que as pessoas estão descobrindo. É o que eu digo. O meu computador é o meu autorama novo, né? Isso aí, isso aí. Eu piloto esse computador aqui com uma alegria fantástica, porque A gente vê eu descubro coisas maravilhosas aqui dentro do computador. como você faz bem esse programa, quando você lidera bem esse programa, porque você gosta, você ressignificou a sua vida, criando esse programa e ajudando as pessoas, né, que estão assistindo, né, os seguidores, né? Isso é muito importante, você dar um novo sentido à sua vida. Esse programa hoje tem 14 mil, 15 mil visualizações. Então a gente já sabe que tem uma plateia esperando pela gente, né? Isso é muito importante, né? É muito bom. E sim, uma outra coisa importante que você pode fazer quando você está nessa questão dessa tristeza, dessa solidão profunda, é buscar também, não pode desconsiderar isso, uma ajuda profissional. Quando você vê que conversar com seus amigos, com o cônjuge, fazer uma academia, ou uma atividade física, né, criar novos hobbies, ainda não te satisfez, não te tirou desse fosso, né, dessa questão aí, você procura uma psicoterapia, um psicólogo, porque falar cura. Você está num espaço onde você vai ter um profissional, não é qualquer pessoa, profissional que está preparado para te escutar, vai te ajudar muito, né? Tem pessoas que têm um certo preconceito, né? A psicóloga é coisa de maluco. Isso não é verdade, né? Não é verdade. Bom, eu faço parte de uma ordem iniciática que a gente trabalha muito em união. Somos muitos. E o que acontece? A gente cria, normalmente nos finais de semana, uma coisa chamada encontro de panelas. E esse encontro de panelas, porque a média de idade nossa, a média é 45, 50 anos. Já não tem criança. Né? Tem netos, tem filhos e tal, mas a ordem não tem criança. Né? Então a gente faz esse encontro de panelas e a gente vai conversar, vai bater papo, vai jogar a conversa fora, vai contar piada, e passa o domingo maravilhoso. Às vezes, aqui nós temos muito banho de rio, então a gente vai para uma beirada do rio, desse aqui, e fica feliz. Eu acho que isso
isso eleva a alma da gente, não só o físico, mas a alma também, não é isso? Sim, isso é tão assim importante, você está promovendo esses encontros, né? A nossa vida é feita de encontros e desencontros. Mas assim, como é importante a gente poder promover os encontros. E os encontros são isso, vou fazer uma reunião para falar da pauta tal. Não, uma reunião para encontro de panela, uma reunião para a gente encontrar as pessoas que a gente gosta, os nossos amigos, né? E aí a gente vai começar a conversar às vezes frivolidades, besteirinhas, né? E é importante você poder estar conversando sobre um futebol, uma novela, um filme que você viu, né? E é legal também, entendeu? Aí um ou outro tem uma intimidade, conversa no cantinho sobre o problema que está tendo na família, né? Ter mais confiança de conversar com essa pessoa. Isso tudo já faz com que você saia de lá, volte para casa revigorado, com a bateria recarregada, entendeu? É uma terapia, é uma terapia, é uma terapia maravilhosa. É uma terapia maravilhosa para nós. Sim, sim, sim. É um espaço muito bom, né? Muito bom. Sim, é lógico que nada substitui o profissional, né? Quando você precisa realmente de uma terapia. Mas esses momentos de encontro são muito importantes. Você poder estar num momento de encontro onde vai te fazer bem, nossa, como é legal isso, né? Como é bom. As pessoas só fazem muito isso no final de ano, né? Natal e Ano Novo, aí reúne a família toda. Passou o ano inteiro longe um do outro, né? Aí chega Natal e Ano Novo, as pessoas se reúnem. Às vezes, poxa, a gente sente falta, né, de estar junto, vamos ficar mais, mas não consegue. Mas uma coisa é você tentar se organizar, né? Preparar para esses encontros. É importante também, né? Pois é, eu penso muito também na figura do cuidador. O cuidador e a cuidadora, eles passam a substituir, de certa forma, não no todo, mas substituir, de certa forma, essa solidão. Ele cobre um pouco isso, não acha? Sim, assim, você está falando dos cuidadores profissionais mesmo, né? Porque cuidador é aquele que cuida. Muitas vezes é um filho, é um neto, é Não, um não, o cuidador profissional mesmo. profissional. Os cuidadores profissionais, um bom cuidador profissional, ele tem até uma formação, ele tem curso. Aqui no Rio de Janeiro, né, na Fiocruz, tem curso de cuidador de idosos. Então, eles têm toda uma preparação da parte clínica, né? Como é a pele do idoso? O idoso tem a pele mais frágil, né? Uma fragilidade capilar. Por isso que se você se segurar com muita força, muitas vezes arrebenta um capilar, rompe e fica roxo, né? Você tem que hidratar essa pele, você tem que dar água para esse idoso, que o idoso esquece de beber a água, ele precisa da água, né? Você tem que cuidar da parte física, mas também dessa questão emocional. Então, um cuidador de idoso bem preparado, ele conversa com esse idoso, muitas vezes o idoso que gosta de leitura, ele lê uma parte de um livro com esse idoso, ele sai com esse idoso para dar uma volta no quarteirão, então no condomínio, né? Ele leva esse idoso para ir para um shopping, se o idoso tiver condições de ir, o idoso quiser ir, né? Ele respeita o tempo e a vontade desse idoso. Porque uma das coisas que acontece também quando você fica idoso é que a família muitas vezes quer decidir por você, até coisas pequenas, como assim, é, eu quero, vamos tomar banho, mãe. Aí você leva a mãe para tomar banho, você que escolhe a roupa dela, que isso. Ela tem direito de escolher qual vestido ela quer botar, qual o sapato, como é que ela quer pentear o cabelo, se é para o lado ou para o outro, né? Então, assim, tem que ter esse cuidado de respeitar o tempo e o desejo desse idoso, né? E os cuidadores profissionais aprendem isso, né? Tem que respeitar o espaço, né? Tem que respeitar as vontades. É lógico que há certas vontades, por exemplo, às vezes você quer comer uma jaca e não pode, né? Aí não dá, porque Talvez existe... você possa comer um gominho da jaca, né? Aí dá. Um gominho só dá. Mas existem momentos também que são meio estapafúrdios, né? Porque o idoso também, ele quer, muitas vezes ele quer forçar a própria vontade. E a gente tem que dominar isso, né? Eu acho que o cuidador, ele é preparado para isso também, né?
para ajudar o idoso a decidir junto, né? Ah, eu quero comer meia jaca. Olha só, se eu comer meia jaca, o senhor vai passar mal, vai ter que levar o senhor para o hospital. Como é que vai ser? Ah, se você tem problema de estômago, aí já vai conversando, vai argumentando, né? Para a pessoa poder entender. A não ser os casos que a pessoa já está com uma questão clínica, né, de comprometimento, como Alzheimer, algumas doenças demenciais, aí você tem que decidir pela pessoa, não tem jeito, né? Você pode respeitar, às vezes, o desejo de querer botar o vestido tal, mas determinadas coisas você tem que decidir, não tem jeito, né? Você e a família, né? A família e o cuidador, né? Senão você põe em risco a vida dessa pessoa, né? Pois é, eu queria dizer a você que esse momento nosso é um momento muito importante. Eu quero te agradecer a você por esses esclarecimentos e eu quero deixar para você a câmera aberta para você dizer o que você quiser, dar o seu recado quanto a esse tema de hoje que eu achei importantíssimo, que é a solidão, a síndrome do ninho vazio. Por favor, fique à vontade, porque, como a gente diz aqui no norte, nós já estamos remando para a beira. Já estamos aos finalmente. Mas eu queria deixar para você o espaço para você ficar à vontade e, inclusive, dizer também, novamente, suas redes sociais, como é que as pessoas podem te achar, tá certo? Por favor, a câmera é sua, por favor, fique à vontade. Ó, eu quero agradecer de novo, né, esse momento de estar aqui com vocês compartilhando. Eu acho importante, né? Não é à toa que eu optei por ser professor. A minha formação primeira foi de enfermeiro e depois de professor. Então, assim, eu acho importante a gente poder estar compartilhando o saber, o conhecimento. Nunca é demais conhecimento, né? E a gente poder entender que solidão existe, né? É uma condição universal e democrática, como eu falei. Ela acontece em todas as idades, por todas as pessoas, mas é importante também você conhecer esses momentos seus, entender se esse momento de solidão é algo passageiro, algo que está perdurando. Se for algo que estiver perdurando, busca ajuda, não deixa o negócio ficar mais grave a ponto de você ficar pensando em questões de suicídio, entendeu? Não pense nisso. Busca ajuda profissional, busca ajuda das pessoas que você ama, que amam você, né? Então, acho importante você poder estar pensando nisso, né? E também tentar ver também se você gosta da solitude, né? Porque muitas pessoas gostam da solitude, né? De estar no seu cantinho. Ah, eu tive 6 filhos a vida inteira, né? Agora eu quero ter o meu momento, o meu espaço de ficar um final de semana sozinho, sem ninguém me preocupar, que maravilha, entendeu? E aí você fazer essa diferença e buscar ajuda quando for preciso, tá? Em relação às redes sociais, você pode me encontrar no Facebook. Eu não consigo gravar os endereços do meu Facebook, né? Mas vocês podem achar lá, é Paulo Antônio, Paulo Oliveira, vocês podem me encontrar lá, tá bom? E o meu e-mail, se quiser mandar alguma mensagem, né, é p.antoniofilho12@gmail.com, tá? Tudo Paulo, bom. mais uma vez, muito obrigado por tudo. É uma honra sempre ter você aqui conosco, com informações importantes, com conclusões exatas. Você realmente tem uma cadeira cativa aqui no 70 Mais. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo mais uma vez e até uma próxima vez, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Viram? Síndrome do ninho vazio. Não deixe que isso aconteça com o seu idoso. Estamos aqui para ajudar. E o Paulo realmente deu uma aula sobre esse assunto. E até semana que vem, se Deus quiser. 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima.